Fala aí galera, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar a construir nossa primeira aplicação. E a aplicação que ganhou foi a aplicação de hotelaria. E aí, para ficar um negócio bem completão mesmo, a gente vai fazer o programa de hotelaria. Depois a gente vai fazer um website para essa hotelaria, para que o cliente possa fazer a reserva pelo website. E depois a gente vai fazer com que esse nosso website veja se o cliente está acessando do computador ou num celular. Se ele estiver acessando de um celular, pedir para ele baixar o nosso aplicativo, que a gente vai fazer também. Então a gente vai fazer uma aplicação bem completa mesmo, tá? Conseguindo pegar todos os públicos aí, tanto do desktop, né, do PC, do Mac, o que seja, quanto do celular. Beleza. Eu não vou ficar explicando muito como é que faz para instalar o Champ, que eu vou usar como banco de dados para a gente poder usar o MySQL, porque é só next, né? Vai instalando, ponto, chegou aqui, você dá start no Apache, dá start no MySQL, beleza, já estou com meu banco de dados rodando aqui, tá bom? A mesma coisa o Visual Studio, estou usando o Visual Studio 2019, ele tem a versão Community pra gente, né, que somos estudantes, então a gente não tem valor nenhum para pagar, é uma versão gratuita. E aí nele aqui é só vir criar um projeto pra gente já começar, tá bom? Então é só next, chegou aqui, criar um projeto, aí a gente continua todo mundo aqui do mesmo local. Então vocês pausem o vídeo, instalem o Champ e instalem o Visual Studio, tá? Precisa desses dois aqui pra gente poder fazer a nossa aplicação. Por enquanto a gente ainda não vai mexer no Visual Studio, por enquanto a gente só vai mexer aqui no Champ. A gente vai apertar aqui em admin, na parte de administração dele, e aí ele vai abrir a parte de administração, e aí a gente vai começar aqui a criação do banco de dados. Então galera, vamos lá, vamos colocar aqui o nome do nosso banco de dados. Eu vou colocar aqui de hotel, criar. E aí a nossa primeira tabela seria, eu coloquei aqui como apartamento, tá? Eu não tenho certeza se é apartamento que chama as partições do hotel, né? Mas eu vou colocar aqui como a nossa primeira tabela aqui como apartamento, tá? Apartamento, que seria a nossa primeira tabela. A nossa tabela apartamento, ela vai ter uma identificação, então ele vai ter um ID, né, que ele vai ser um autoincremento, e vai ser um primary key. Deixa eu aqui, um autoincremento, e ele já coloca como primary key. Ele vai ter também quantos quartos, né? Tem algumas instalações que tem mais de um quarto, né? Um casal com criança vai lá, e aí ele quer saber quantos quartos, se tem um, se tem dois. Então eu acho que seria legal a gente colocar quantos quartos. Quem tiver mais ideia do que a gente pode estar implementando, porque isso aqui é só uma ideia, tá? Se a gente quiser voltar aqui e alterar, a gente pode alterar quantas vezes for necessário até ficar 100%, tá? Então vamos colocar aqui quantos quartos tem dentro desse apartamento, quantas pessoas ele acomoda. Isso a gente vai cadastrar para ficar disponível para o nosso cliente. Então quantas pessoas ele acomoda, e se um desses quartos é suíte, tá? Então aqui não vai ser mais inteiro, aqui vai ser um varchar, que a gente vai colocar aqui sim ou não, tá? Então eu vou deixar aqui um varchar de 10 caracteres. Uma outra coisa que me veio agora na mente, que eu não tinha escrevido aqui na minha colinha, seria interessante a gente colocar aqui se ele está ativo. E aí a gente vai colocar varchar aqui também. Por que, Rodrigo, ativo? Porque na hora de uma seleção
a gente vai buscar só por aqueles que ainda não estão ativos, né? Aqueles que ainda não tem gente locado ou reservado. Então, assim que o nosso cliente fizer uma reserva, a gente vai colocar o status dele como ativo. Então, lá na pesquisa já não vai aparecer mais quando a gente tiver no site, né? Então, e mesmo a recepção, quando estiver usando essa aplicação da gente, não vai aparecer lá quando fizer a pesquisa, para não correr o risco de locar o mesmo apartamento para duas pessoas, né? Então, nosso banco de dados por enquanto é isso, tá? São os quartos, as pessoas, a suíte e o ativo. E aí a gente vai vir aqui algumas vezes para alterar esse aqui e até para incrementar mais, porque depois a gente vai colocar aqui o ID da pessoa que está alocando esse quarto, para a gente fazer a vinculação das tabelas, mas isso a gente vai fazendo aos poucos, tá? Por enquanto é só isso aqui. Guardar, para ele poder gerar a nossa tabela. Beleza, gerou nossa tabela com ID, quartos, pessoa, suíte e se está ativo ou não, tá bom? Por enquanto a nossa tabela é só isso aqui. Agora a gente vai lá para o Visual Studio para a gente poder, vamos dizer assim, popular esse banco de dados, tá bom? A gente vai criar uma classe conexão, a gente vai fazer tudo devagarzinho, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai lá para o nosso Visual Studio para a gente criar o nosso projeto. Criar um novo projeto. A gente vai usar aqui, ó, aplicativo do Windows Form, né? Então, se não estiver aparecendo para vocês, é porque eu já mexi nele. É só escrever aqui Windows Form, né? Que ele aparece aqui, tá? Windows Form. Aí ele já aparece aqui, ó, aplicativo do Windows Form com .NET, que a gente vai usar o C# como linguagem. Vamos lá, vamos colocar o nome de hotel. Hotel, vamos colocar app hotel, que aí a gente sabe que é o aplicativo do hotel. Aqui a gente colocar a solução tudo no mesmo projeto, e aqui pode deixar como padrão o Net Framework que tiver instalado na máquina de vocês, tá? Que vai ser instalado junto com o Visual Studio. Vamos criar. Ele pode demorar um pouquinho. Deixa eu fechar esse aqui e fechar esse aqui. Por enquanto a gente ainda não vai mexer neles, tá? Por enquanto a gente vai mexer só no Visual Studio. Antes da gente propriamente ir colocando aqui os nossos text box, tá? O que a gente vai usar na nossa programação, primeiramente a gente vai mexer na parte da conexão com o banco de dados, para a gente ver se realmente, antes da gente tentar cadastrar alguma coisa, se o nosso banco de dados está funcionando, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui para ficar melhor para enxergar. Então aqui ele abre dois, né? Ele tanto tem essa aqui que é o de designer, né? Que é a parte onde a gente vai mexer com a parte gráfica, como também tem aqui a parte de texto, tá bom? Que é onde a gente vai mexer na parte de texto. Mas antes de tudo isso aqui, por padrão, o Visual Studio ele não vem configurado por MySQL, tá? Ele só vem configurado com SQL, ou só SQL, né? Não é o MySQL, o MariaDB. A maioria dos bancos de dados, pelo menos assim os mais populares, inclusive o que eu utilizo, ele só tem um MySQL, então a gente vai ter que fazer ele popular por aqui, tá bom? Pra gente poder usar ele. Então eu vou aqui apertar com o botão direito. A gente vai aqui no gerenciador de nuggets, cadê ele? Dependências, aqui, ó, gerenciador de pacote nuggets. A gente vai procurar por ele. E aí a gente vai escrever aqui, ó, mysql.data, tá? E aí a gente vai encontrar ele aqui, ó, mysql.data, para a gente poder utilizar ele aqui no nosso projeto. Tá vendo aqui nas referências, ó, ele ainda não está aqui.
automaticamente, a hora que a gente colocar aqui instalar, ele vai instalar aqui na referência do nosso projeto. Se a gente não colocar ele, a gente não consegue utilizar ele como nosso banco de dados, tá bom? Eu vou dar um OK aqui para confirmar, aceitar a licença, ele já vai instalar nossa referência. Tá? Eu vou dar um pause aqui, assim que ele terminar eu volto com vocês. Foi só o tempo de eu pausar, quando eu pausei ele já tinha terminado, mas tudo bem. Então agora ele está aqui dentro da nossa referência, tá? O MySQL. Tá o data aqui, o system data e tem o MySQL.data. Tudo bem? Bom, aqui a gente já podemos fechar. E aí a gente vem aqui no nosso form aqui para a gente começar a fazer a nossa aplicação bendita. Vamos lá, não na parte de designer, na parte CSS, perfeito. Vamos lá. Então aqui, antes de terminar, a gente vai abrir aqui. Melhor, vamos fazer o seguinte, em vez da gente colocar a nossa conexão e a nossa regra de negócio na própria aplicação, a gente vai criar uma classe de conexão, tá bom? Vamos lá, para ficar bem estruturadinho. Adicionar, cadê? Adicionar classe. E eu vou colocar o nome dela de conexão, para a gente poder separar tudo bonitinho, para não ficar uma coisa em cima da outra. Vamos lá. Para a gente poder usar o MySQL, deixa eu fechar aqui para ficar um pouquinho melhor. A gente vai ter que colocar aqui que a gente quer usar ele, né? Então, using, que é parecido com aquele include que a gente colocava no Dev C++. Então aqui a gente usa como using. Aí a gente vai colocar aqui system ponto data a gente vai usar o data e a gente também vai usar o using MySQL ponto data ponto MySQL cliente, tá bom? Só da gente colocar esses dois using a gente já consegue trabalhar aqui com o nosso MySQL. Aí a gente aqui dentro da classe conexão a gente vai criar a nossa classe de conexão. E aí todas as vezes que a gente precisar, em todo o formulário que a gente precisar, inclusive posteriormente a gente vai ter que criar um formulário de login, né, para qualquer pessoa não poder alterar as coisas do outro. Então aí a gente usa uma classe de conexão, que sempre quando a gente precisar dessa conexão a gente não precisa ficar digitando novamente, tá bom? Vamos lá então criar essa classe conexão. Primeiramente a gente vai precisar aqui do vamos transformar ela numa classe pública. Vamos lá, public static o MySQL cadê o MySQL connection? Ué, por que não tá indo? Public MySQL command MySQL connection. E aí eu vou dar o nome dele de conexão, tá? Então sempre quando a gente precisar é só chamar ele como conexão. Ponto e vírgula. Outra coisa que a gente vai precisar, a gente vai precisar também do MySQL command. Eu vou deixar ele também como público, para a gente poder acessar ele de qualquer local. Lembrando que se a gente colocar ele aqui como private, a gente não vai conseguir acessar ele, tá bom?
Vamos lá, public static, e aí a gente coloca aqui o MySQL command, MySQL command, que eu vou dar o nome dele de comando, tá bom? Para ficar mais fácil o entendimento. Então a gente vai precisar tanto do MySQL command como do MySQL conexão. Então agora a gente vai criar aqui a nossa conexão propriamente dita, agora que a gente já criou as duas variáveis que vão ter o conexão e o comando, né? Então vamos lá. Public static void public static void, eu vou dar o nome dela de conectar, conectar, tá bom? O nome dela vai ser conectar. Então todas as vezes que a gente precisar dessa conexão, a gente chama o conectar. Vamos lá, conectar. A nossa conexão, que é a nossa variável que a gente criou lá em cima, não essa conexão maiúscula, conexão minúscula, igual tá lá em cima. O conexão, ele vai ser igual a um new MySQL connection. Então nossa conexão vai ser igual a um new MySQL connection, que ele vai receber a nossa conexão propriamente dita, tá? A gente tem dois jeitos de fazer isso: ou a gente coloca assim vazio e depois a gente vai ter que colocar uma string aqui, ou a gente já coloca a string aqui dentro. Eu acho melhor dessa forma, tá? A gente já coloca a string de conexão aqui dentro e posteriormente, quando a gente precisar, a gente só chama esse método de fora, já que a gente declarou ele como público, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar a string aqui dentro e vamos dar aqui um ponto e vírgula. Então a gente vai colocar aqui dentro do nosso connection a nossa conexão. A nossa conexão aqui, como a gente está dentro do nosso localhost aqui, a gente vai colocar o server igual a localhost, que aí seria o nosso localhost, usuário UID, né? A identificação do usuário. A identificação padrão é root, como a gente não alterou, a gente só vai dar next, 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 não vai alterar. E o banco de dados localhost, por padrão, ele vem sem senha. Então o nosso pwd, que seria a senha, vai ser igual a vazio, tá? Não precisa colocar nada. Então a nossa conexão seria essa. Tá dando um errinho aqui, deixa eu só ver o que é. Public static void, conexão, não pode conectar diretamente. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Tá, entendi. É porque tudo tem que estar dentro da classe, né? Então não abre e fecha aqui embaixo, tá? A nossa classe de conexão, o conectar, ele tem que estar aqui dentro da nossa classe de conexão, né? Eu estava criando fora, tá? É por isso que estava dando esse errinho aqui. Então a nossa classe de conexão, ela tá pronta. Ele já sabe qual que é o banco de dados que é para ele se conectar. Vamos lá. Então agora a gente vai criar a classe de comando, tá? O primeiro comando que a gente vai fazer aqui
é o nosso propriamente o conexão open, para ver se a conexão foi aberta. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer para fazer um teste de conexão. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso dentro de um try catch, que aí fica melhor. Eu vou só selecionar ele aqui. Vamos lá, Shift End, Ctrl X, e aí aqui eu vou dar um try. Abre e fecha, e embaixo o nosso catch, que vamos dizer assim, a grosso modo seria o nosso if else, tá? Então vamos dizer que, vamos lá, que ele conseguiu se conectar, né? Eu dei um try aqui, coloquei a nossa conexão de volta. Se ele conseguiu se conectar, ele vai dar uma mensagem pra gente de conexão feita com sucesso. Message box, opa, com 2 S, message box, message box ponto show, abre e fecha parênteses, e aí abre aqui, tá? Então, se ele conseguiu se conectar, a gente vai colocar aqui conexão feita com sucesso. Conexão feita com sucesso. Caso ele não consiga se conectar, a gente coloca isso dentro do catch, né? Dizendo que ele não conseguiu se conectar. Se eu estiver indo muito rápido, gente, vocês falam, tá bom? Coloquem aí nos comentários que eu tento ir um pouquinho mais devagar. Não foi possível se conectar. E aí, agora que a gente criou aqui a nossa classe de conexão, para a gente poder usar isso no nosso formulário, a gente vem aqui no formulário, na parte de designer, vem aqui nesse desenho desse raio, tá? Em eventos, aperta aqui em eventos, dá 2 cliques aqui no load, que seria quando o nosso formulário abrir, né? Quando o formulário der um load, aí a gente vai chamar o nosso conectar, vai chamar aqui a nossa função de conectar, tá bom? Tá dando um errinho aqui, deixa eu ver o que que é. Tá, primeiro a gente tem que chamar da onde ele vem, né? Ele vem daqui da conexão, né? Então a gente vem no conexão ponto conectar, agora sim. Agora ele vai chamar a função conectar, né, que está aqui dentro do conexão. Vamos salvar, vamos executar, e aí ele abriu aqui no outro monitor. Então a conexão foi feita com sucesso. Então a gente já está se conectando com o nosso banco de dados. Agora a gente vai se conectar propriamente com o nosso formulário, e na próxima aula eu já venho trazer aqui para vocês como a gente faz a nossa primeira inserção de dados, tá bom? Se esse vídeo foi legal, foi relevante para vocês, coloquem aí, dê um joinha aí. Se vocês não gostarem, dê um dislike, mas pelo menos assim dá para mim saber se os vídeos estão indo legal, estão indo bem, se vocês estão gostando, tá? Se gostou dos vídeos, se inscreva, assine aí o nosso sininho de notificação. E por enquanto, por hoje é só, tá bom? Eu vou tentar gravar mais alguma coisa. Estou gravando hoje dia 5/7, num domingo. Eu vou tentar gravar mais alguns vídeos para vocês,
e vou tentar pelo menos deixar essa parte de cadastro de salas toda disponível hoje, tá? Vou colocar aí para vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.